Então, faz quase um mês que o São Paulo foi campeão da segunda divisão da Bundesliga. E nós do Bloco Tricolor Antifa estávamos aguardando o pronunciamento de um ilustre torcedor do São Paulo, mas até agora ele não deu nenhuma palavra. Então, se alguém souber de algum posicionamento do Olavo de Carvalho sobre o título do São Paulo, escreve aí nos comentários. Se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem, compartilhem e nos adicionem também nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, Facebook e TikTok, certo? Galera, eu sou o Denis do Bloco Tricolor Antifa, né? Então, mando aí um salve para os São Paulinos antifascistas, de esquerda, progressistas, campeões de tudo e torcedores de outros clubes. Então hoje nós vamos falar sobre um time que o Bloco Tricolor Antifa e diversos outros coletivos, diversas outras pessoas antifascistas acompanham, que é o São Paulo da Alemanha. Um clube cuja torcida expulsou os nazis nas arquibancadas, sobretudo na década de 1980, mas que recentemente deixou muitos torcedores e simpatizantes com raiva e extremamente decepcionados por seu posicionamento em relação ao genocídio que acontece lá em Gaza, né? Inclusive, assim, a gente vai tentar compreender um pouco o porquê que os torcedores eles se posicionam a favor do Estado de Israel, mas vale deixar claro que é indefensável isso. Esse é o nosso posicionamento, certo? Então, o São Paulo é o clube mais antifascista da Alemanha, extremamente engajado em pautas sociais, cuja história tem uma extrema relação com o bairro onde se encontra, né, o bairro São Paulo, na cidade portuária de Hamburgo, lá no norte da Alemanha, mas vale lembrar que não é o único clube antifascista, né, com uma torcida antifascista da Alemanha, tem também o Borussia Dortmund e tem o Fortuna Düsseldorf, que é um time que vale muito a pena acompanhar, time esse que está criando uma relação de amizade muito forte com torcedores do São Paulo residentes lá na Alemanha, né? Inclusive, sigam a página, né, SPFC Berlim, que aí vocês conseguem ver, né, essa amizade, né, de uma forma melhor, certo? Então vamos lá, o Futebol Clube São Paulo von 1910, eu não vou saber falar, pronunciar em alemão, né, mas vamos lá. São Paulo ele surgiu no dia 10 de maio de 1910, no bairro de São Paulo, em Hamburgo, cidade portuária, importantíssima do ponto de vista econômico e cultural para a Alemanha, desde os tempos medievais. Hamburgo fez parte da Liga Hanseática, que era uma associação de comerciantes de mais de 80 cidades europeias, né? Foi uma cidade-estado e continua, né, extremamente importante do ponto de vista econômico e cultural para a Alemanha. Além do futebol feminino e masculino, o São Paulo ele também possui times de rugby, beisebol, boliche, boxe, xadrez, ciclismo, handball, roller derby, softball, skittles, tênis de mesa e atletismo. E antes que me perguntem que porra que é essa de skittles, é um antigo jogo europeu, é tipo um boliche, só que é na grama a parada, tá ligado? Loucura, né? Mas vamos lá. E aí o símbolo do São Paulo é aquele círculo, né, com o desenho da igreja do bairro de São Paulo, né? Mas a partir da década de 80, como um resultado aí da efervescência cultural da região, das subculturas e do do it yourself, né, do faça você mesmo, do punk, né, os torcedores eles começaram a incluir também, né, essa caveira com os ossos cruzados, nessa caveira pirata, né, o Olavo de Carvalho, né, eles começaram a usar o Olavo de Carvalho como símbolo deles, não posso fazer nada. Esse cachecol que eu tenho aqui eu ganhei, né, de um colega meu, né, um salve aí pro Rodrigo, né, cristão porque ele curte bastante black metal, certo? E aí ele me trouxe de lá de Hamburgo esse cachecol aqui do São Paulo, certo? E aí, galera, vamos falar agora um pouco sobre a história, né, do São Paulo. É um time modesto que nunca foi de estar sempre na primeira divisão do campeonato alemão, mas que tem uma notoriedade, que se tornou um time muito cult, né? Principalmente pelo seu caráter, né? Defendendo pautas e valores de esquerda. A maioria dos torcedores se consideram antirracistas, antifascistas, anti-homofóbicos, antissexistas, o que ocasionalmente, né, coloca esses torcedores em conflito com os neonazistas e hooligans em jogos fora de casa. Eles expulsaram, né, os nazis já na década de 80.
O time e o clube, né, ele adotou uma postura aberta, portanto, contra o racismo, fascismo, sexismo, homofobia, e incorporou essa posição em sua constituição, com os princípios éticos, né, os princípios fundamentais, né, do clube. Os torcedores, eles participam de vários protestos, várias ações que acontecem no bairro de São Paulo, em Hamburgo, incluindo também ações e eventos que ocorrem em habitações ocupadas, que na Europa, de uma forma genérica, a gente chama de squats, né, essas ocupações, certo? E aí uma coisa muito bacana, em 2009 aconteceu um congresso no São Paulo, em que eles aprovaram de forma esmagadora os princípios fundamentais do time. Eu vou ler os 5 primeiros princípios, que são o seguinte, ó. Em sua totalidade, constituído por membros, staff, torcedores e oficiais honorários, o São Paulo faz parte da sociedade que o envolve e por isso é afetado direta e indiretamente pelas mudanças sociais no âmbito político, cultural e esferas sociais. O São Paulo Futebol Clube tem consciência da responsabilidade social que isso implica e representa os interesses de seus membros, staff, torcedores e dirigentes honorários em questões não restritas apenas ao âmbito do esporte. O São Paulo Futebol Clube é o clube de um determinado bairro da cidade e é a isso que deve a sua identidade. Isso lhe confere uma responsabilidade social e política em relação ao bairro e às pessoas que aí vivem. O São Paulo Futebol Clube pretende transmitir um certo sentimento de vida e simbolizar a autenticidade desportiva. Isso permite às pessoas se identificarem com o clube, independentemente dos sucessos desportivos que possam alcançar. Eles reconhecem que eles são um clube modesto. Características essenciais do clube que estimulam esse sentimento de identificação devem ser homenageada, promovida e preservada. Tolerância e respeito nas relações humanas mútuas são pilares importantes da filosofia do São Paulo, né? O São Paulo, que é um time aí muito reverenciado, muito homenageado, né, pela música, pela cultura. Inclusive o som que está começando a tocar agora é da banda Dubitari, uma banda de escala da Alemanha, é a música Forza São Paulo, né? E vários outros artistas, o Dropkick Murphys, aquela banda de Irish Punk, né, punk irlandês, e vários artistas, tanto do underground quanto do mainstream, homenageiam, né, o São Paulo. É muito comum vocês verem camisas, né, com o símbolo do pirata, bolsas, bottoms, patches, principalmente em manifestações, e ali na cena do punk, do hardcore, né, do underground, é muito comum você ver, né, esse símbolo associado ao São Paulo. Na metade da década de 1980, o São Paulo ele começa a mudar essa característica. Ele deixa de ser um clube tradicional e passa a ser um fenômeno cult, né? Um dos principais motivos, talvez o embrião para isso, seja a mudança da localização do estádio. O time mudou a sede da região ali mais portuária ali de Hamburgo para o bairro vizinho ali, a Reeperbahn, que é o centro da vida noturna. Então ali você vai ter a cena LGBT, a cena punk, hardcore, gótica, e vai ter toda essa miscelânea aí que vai atrair os torcedores e isso vai se constituir a torcida do São Paulo, o que vai atrair cada vez mais, né, pautas, principalmente sociais, mas também econômicas, né, que vai fazer o São Paulo ser um dos clubes mais, né, antifascistas, né, do mundo. Né? Então todo esse ativismo social, essa atmosfera, ela vai ser atribuída, né, ao São Paulo, certo? E aí, galera, a torcida do São Paulo, ela vai ser formada historicamente aí por jovens, e durante ali a década de 80, quando tá toda essa ebulição acontecendo, a década de 80 foi um período muito rico para a música, né? Embora havia diversos outros aspectos ali que estavam acontecendo, a Guerra Fria ali já chegando na sua última década, a questão da Alemanha dividida, né? A unificação vai acontecer no final da década e tal. Então isso vai atrair, né, uma miscelânea de subculturas, né? Então punks, skinheads anarquistas, skinheads comunistas, que são os redskins, skinheads antifascistas, que são os sharps, né? Skinheads contra
contra o racismo, né? Headbangers, hardcores, psychobillies, motociclistas, hippies, góticos. Então toda essa galera, toda essa miscelânea começa a circular pelo estádio de São Paulino, do São Paulino, né, o Millentorn. E aí, manter essa característica de esquerda, né, underground, essa miscelânea cultural, sendo um clube profissional de futebol, acaba envolvendo o São Paulo em diversos dilemas comerciais e econômicos e algumas controvérsias. É difícil conciliar os altos custos do futebol profissional e os dirigentes eles fazem o possível para tentar equilibrar identidade e paixão, né, com os gastos, né, com as contas. Isso provoca controvérsias e ruídos entre diretoria e torcida. Recentemente houve críticas pela construção de camarotes corporativos lá no Millentorn. Ainda que a receita da venda desses seja de suma importância no futebol moderno, o espaço das arquibancadas foi diminuído para os chamados torcedores comuns. Isso deu treta, né? E aí a situação ela piora quando um desses espaços ele foi vendido para o Susie's Show Bar, né? Uma casa noturna que oferecia shows de striptease. O machismo gritante relacionado ao local fez com que os ultras do clube se manifestassem e conseguissem que a diretoria cancelasse o contrato, ainda que tenha aberto mão, né, de uma grana, mas o importante é que os valores da instituição eles foram defendidos. E aí a controvérsia, o paradoxo ele é ainda maior, porque, porra, o bairro, o estádio, ele fica ali onde está localizada também, né, a cena da prostituição. Em Hamburgo, né? Hamburgo, cidade portuária, muita gente de fora, imigrante, e tem também ali a cena da prostituição ali na região, né? Então isso é um dos dilemas aí enfrentados recentemente pelo São Paulo. São Paulo que foi o primeiro clube da Alemanha a ter uma dirigente mulher e o primeiro a ter um presidente declaradamente gay, né? Que ficou muitos anos aí como presidente do São Paulo. Agora a gente vai falar sobre a controvérsia aí do São Paulo, envolvendo o apoio de parte da torcida do São Paulo ao que está acontecendo lá em Gaza, né? Vamos tentar explicar um pouco isso, embora a gente já destaca que isso é indefensável, ainda mais, né? Ainda mais a gente do Bloco Tricolor Antifa, que estamos sempre aí apoiando a causa palestina, né? Então, a pergunta que surge, né, que muitas pessoas estão se questionando, por que um time alinhado ao antifascismo, que defende os refugiados, tem até um time de futebol de refugiados, que é o Lampedusa, vamos falar em breve, né, que apoia diversas pautas de esquerda, vai se posicionar em favor do Estado de Israel e a sua política colonialista, genocida, e que promove um apartheid contra os palestinos e contra os judeus etíopes, né, os judeus de etnia africana, né? Por que vai se posicionar assim? Então, talvez o que ajuda a gente a poder compreender um pouco isso, jamais concordar, mas compreender, é que assim, existe na formação social alemã um profundo envolvimento ao redor do tema do antissemitismo e do que aconteceu, né, nas décadas de 30 e 40 na Alemanha, né, a solução final para a questão judaica. Então, um pesadelo antissemita com uma presença perturbadora na consciência social alemã acabou produzindo posições esquemáticas e binárias, né? Que uma vez mais levadas adiante se traduzem na cumplicidade de uma nova tragédia humanitária. Então, assim, né, os caras eles carregam essa culpa histórica de serem os responsáveis ali, né, pelo Holocausto, né, e por impulsionar o antissemitismo que ainda reverbera no mundo, né? E o São Paulo, ele tem amizade com o Apoel Tel Aviv, que é o time lá do Estado de Israel, né? Eles fazem campanhas, por exemplo, para evitar que novas gerações de alemães se tornem neonazistas, então o clube leva pessoas para os campos de concentração, fazem várias ações nesse sentido, né? Possuem amizades com outras torcidas que a gente vai falar mais para frente, né? Mas também tem essa característica aí, né, de ser contra o nazismo e apoiar apoiar assim a existência, né,
dos judeus, né, a liberdade religiosa dos judeus e tudo mais. Só que isso acaba meio que criando essa atmosfera binária. E aí, a Nakba já acontece há 76 anos, né, a catástrofe da expulsão dos palestinos, o genocídio, que ganhou novos ingredientes, né, pelo genocida do Netanyahu a partir de outubro do ano passado. E aí é quando a merda acontece, né? Quando parte da torcida do São Paulo, né, estende faixas escrito mantenha a Gaza longe do Hamas, né? E aí a principal torcida que vai bater de frente com a torcida do São Paulo vai ser a torcida do Celtic, né, lá da Escócia. E aí eles trazem aquela faixa, né, mantenha os hipsters fora de Hamburgo, né? Então, assim, várias torcidas ao redor do mundo se posicionando em favor dos palestinos, né? Principalmente a torcida do Celtic e a torcida do Osasuna, lá da Espanha, né? E aí a torcida do São Paulo, né, estendeu essa faixa falando mal do Hamas, pegou mal. E aí, recentemente, nós vimos algumas faixas no Millentorn com a frase cessar fogo agora. Ainda não é um posicionamento que a gente almeja da torcida deles, né, que eles deveriam ter, mas já é um passo, né, para isso. E aí, por conta desse posicionamento em favor de Israel, o que aconteceu? Os fãs-clubes do São Paulo em Glasgow e na Catalunha, eles lançaram nota e fecharam, falou, ó, acabou essa relação de amizade, de simpatia com o São Paulo, né? Isso reverberou, né, no mundo todo, nas redes sociais, inclusive posicionamento do Bloco Tricolor Antifa, quando o São Paulo ele ganhou o título, a gente até deixou óbvio ali que a gente não concorda com esse posicionamento, mas mesmo assim teve uma galera que chiou sem ter lido, né, o nosso texto, né, o nosso pronunciamento. Né? Então, eu tento aqui explicar um pouco o porquê desse posicionamento, né, de parte da torcida em favor do Estado de Israel e, volto a dizer, a gente execra esse tipo de posicionamento. Você não pode se posicionar em favor de um Estado que está cometendo um genocídio, que é um Estado imperialista, colonialista, que é uma célula do Ocidente para garantir os interesses econômicos. E é uma coisa que foge totalmente, né, da esfera religiosa. Né? Tanto que, se você observar, os judeus ortodoxos, muitos deles são contrários à própria existência do Estado de Israel, né? Da maneira que ocorre lá, certo? Agora vamos falar sobre o Lampedusa, que é o time de refugiados que o São Paulo ele criou ali na Alemanha. Então o escudo do time já diz muita coisa sobre os objetivos do Lampedusa. Redondo, com o nome do time em cima e do bairro de São Paulo embaixo. Dentro, uma âncora representa justamente a cidade e o bairro, não uma cidade portuária. A âncora é formada por um braço com os punhos cerrados em sinal de resistência. E se o lado esquerdo mostra uma seta, com a tendência esquerdista do time, no outro está a figura da bola. O lema do clube, que é Here to Play, aqui para jogar, vai ao encontro do lema de muitas lutas pelos refugiados, Here to Stay, aqui para ficar. Né? Então aí um posicionamento abertamente, né, pró-imigrantes e refugiados do São Paulo. Agora vamos falar sobre o estádio, né? O estádio que tem toda aquela atmosfera foda pra caramba, retratada em vídeos do Peleja, né? O inferno é aqui, bem-vindo ao inferno, né? Toda aquela torcida com aquela festa e tudo mais. Né? Então vamos lá. O estádio do São Paulo é o Millentorn Stadium. As obras no estádio começaram em 1961, mas sua conclusão foi adiada até 1963, porque inicialmente não havia sistema de drenagem no local, tornando o campo impossível de jogar após a chuva. Originalmente, ele continha 32 mil torcedores, mas a capacidade foi reduzida posteriormente por razões de segurança. A mesma coisa que aconteceu aqui no Morumbi. Em 1970, o estádio foi rebatizado de William Koch Stadium, em homenagem a um ex-presidente do clube, mas aí vem, né, uma controvérsia. Esse nome ele se tornou aí altamente controverso quando foi descoberto que o William Koch
ele havia sido membro do Partido Nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Após protestos aí da torcida, o nome do estádio foi mudado, né? Mudou de volta para Millentorn Stadium, né? E permanece até assim. Então mudou em 1999. Uma remodelação total começou em 2006, que aí é quando vem a treta lá dos camarotes. A fase final das obras de remodelação terminou com a conclusão da nova arquibancada norte em julho de 2015. Né, o estádio está desde então autorizado para uma capacidade de 29.542 espectadores, pode ser que esse número ele mude, né? Dos quais 16.940 em pé e 12.606, né, sentados lá batendo palma, né? Enfim, é o futebol moderno. E aí vamos falar agora sobre as amizades e rivalidades do São Paulo. Então, o São Paulo, ele tem fortes relacionamentos, com forte amizade aí com apoiadores do Ternana, que aí vem aí a bucha que eu vou falar. É um bagulho assim que eu não estudei muito, não consegui muitas fontes. Dei uma pesquisada, fiquei pesquisando, mas não consegui muita informação. Né? Mas eu vou falar em breve do Ternana, que é um time da Itália. Tem forte amizade com o Rayo Vallecano, da Espanha, Babelsberg, da Alemanha, o Apoel Tel Aviv, lá do Estado de Israel, o AEK de Atenas, né, com a Original 21, que é os Ultras do AEK Atenas, e com a torcida do Celtic. Só que a amizade com o Celtic estremeceu recentemente, né, desde outubro do ano passado, por causa desse posicionamento aí, que eu citei para vocês. Né? No passado, eles tinham uma forte amizade com a torcida do Bohemians 1905, lá de Praga, e também com Partizan Minsk. A torcida Ultra São Paulo também tem uma amizade especial com a torcida Esquiqueria München, que é dos Ultras do Bayern de Munique. Inclusive, eles levam bandeiras, né, dos times, elas circulam entre os estádios. É algo semelhante às bandeiras da Máfia Azul no Morumbi, né, da Jovem Flá, né, da Jovem do Esporte, né, e a torcida da Independente, a bandeira da Independente nesses estádios também. É uma situação semelhante. Né? E o principal rival do São Paulo, né, é o Hamburgo, né, que caiu recentemente para a segunda divisão e não voltou mais. Né? Nessa última temporada quase conseguiu acesso, né, mas subiram São Paulo em primeiro lugar, o Holstein Kiel, e o Fortuna Düsseldorf foi para os playoffs. E subiu também, se eu não estiver enganado, subiu. Né? Agora vamos falar sobre o Ternana, que esse time aí que eu falei, achei bem controverso, porque o Ternana, que disputa a Série C da Itália, ele foi fundado em 1925 como Terni Futebol Clube, ou Futebol Calcio, né? Calcio lá, né? Só que dificuldades financeiras obrigaram a mudança do nome, e aí eles mudaram o nome do Ternana, olha lá, para Unione Fascista Ternana, União Fascista Ternana. E aí depois o time faliu, foi refundado em 1993, ganhando o nome atual, né, de Ternana. Eu tenho que verificar se essa amizade ela surge a partir da refundação do time, porque não faz sentido os caras expulsando o nazi na década de 80 e vai se aliar com um time chamado Unione Fascista Ternana, né? Não faz sentido. Né? E o Ternana continua na Série C da Itália. Aí os principais títulos do São Paulo, que eu vou colocar na tela, eles ganharam 7 títulos, que é o Hamburger Pokal, um título ali local, 7 títulos na temporada de 85, 86, 97, 98, 2000 a 2001, 2003, 2004, 2004 a 2005, 2005, 2006 e na temporada 2007 e 2008. Aí ganharam 3 da Oberliga Nord, que era semelhante à terceira divisão, na temporada de 1980 a 81, 82, 83, 85, 86. Vocês me corrijam se eu estiver equivocado. Ganharam uma Futebol Regional Liga Nord, que era meio a terceira divisão também, na temporada de 2006, 2007. Ganharam a Bundesliga Nord na temporada de 76 a 77, eu acredito que também seja já segunda divisão, mas era por regiões, né? E
agora ganharam, né, a segunda divisão, o título mais importante, a segunda divisão da Bundesliga nessa temporada 2023 a 2024. Né? E nessa temporada, nessa edição da Bundesliga 2023 a 2024, o São Paulo ele conquistou 69 pontos em 39 partidas, né? Um ponto a mais do que o Holstein Kiel, né, que ficou em segundo lugar. Então foram 20 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, com 62 gols a favor, 36 contra e um saldo positivo de 26 gols. O título só veio na última rodada, por volta lá dos 37 minutos do segundo tempo, quando o Sampaoli desempatou o jogo, né, e o jogo terminou em 2-1. Eu tava acompanhando, né, pelo aplicativo, pelo 365 Scores, até pensei, puta, fudeu, né? E lá se vai o campeonato, como diz a música do Fictis. Mas aí no finalzinho do jogo, né, eles fizeram 2-1 e conquistaram o título. Né, o adversário nessa partida era o Verren, acho que é assim que se pronuncia, que terminou na antepenúltima colocação, disputou os playoffs contra o Jan Regensburg, acho que é assim que se pronuncia, e aí o Jan Regensburg ele ganhou, e aí o Verren ele caiu para a terceira divisão. Né? E dos 3 primeiros que subiram, como eu disse, né, São Pauli, Holstein Kiel e o Fortuna Düsseldorf, que foi para os playoffs e venceu o antepenúltimo colocado da primeira divisão da Bundesliga. Certo, galera? E é isso. Hoje foi um vídeo extenso, né? Vamos ver como é que vai ficar, certo? E aí eu peço também para vocês assistirem o vídeo que a gente fez sobre o Raio Vallecano, né? E em breve nós pretendemos fazer vídeos sobre o Palestino, sobre o Fortuna Düsseldorf, sobre o AEK Atenas, sobre o Olympique de Marsilha, né? Livorno Calcio lá da Itália e outros times aí que nós do Bloco Tricolor Antifa acompanhamos por serem um time, né, com uma pauta, né, voltada aí para a esquerda, certo? Então é isso. Peço mais uma vez aí encarecidamente que se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, nos sigam também nas nossas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e é isso aí, galera. Eu vou ficando por aí, é isso, né? Vamos Tricolor, vamos São Paulo, amanhã, domingo, né? Hoje estou gravando esse vídeo no sábado, né? Amanhã tem São Paulo e Cruzeiro, vamos ver como é que vai ficar o São Paulo, embora também voltaremos a fazer as análises, né, do elenco do São Paulo, das partidas, né? São Paulo que agora está voando com o Zubeldia, classificado em primeiro lugar no grupo da Libertadores, né? Vamos que vamos, Tricolor. É nóis. Vou ficando por aqui e até mais, galera. Fui.